senador Randolph Rodrigues, bom dia, senadora Vanessa Graziotin. Em nome do nosso presidente Antônio Carlos Valente, trago os cumprimentos de toda a companhia a essa casa e agradeço a oportunidade de estarmos aqui debatendo a questão da banda larga, a questão da telefonia celular, notadamente na região norte do país. Eu vou procurar fazer uma apresentação bastante dirigida à região norte e muito do que eu tenho a falar, eu peço desculpas que, sem dúvida nenhuma, foi abordado pelos nossos colegas, mas já fico à disposição da casa aí para os complementos. A gente entende que isso os dados mostram, as próprias pesquisas do PNAD mostram, que a banda larga e a telefonia ela tem sido um fator, um vetor de transformação social, e não só de transformação social, mas também de mobilidade social. É importante frisar que os dados do próprio Banco Mundial, os estudos indicam que um crescimento da ordem de 10% em banda larga, por exemplo, reflete algo em torno de 1% do PIB da região, do PIB do país. Então, a gente entende claramente que telecomunicações está no eixo de transformação social e econômica de qualquer nação, de qualquer sociedade, né? E isso é notório. Quando a gente pega alguns dados do início, por exemplo, do governo do ex-presidente Lula, nós tínhamos algo em torno de 30 milhões de acessos móveis. Passado isso, nós temos, todos esses anos, nós temos algo em torno de 262 milhões. E a gente vê também como que a população brasileira se transformou, como a população brasileira cada vez mais usa o acesso de telecomunicações, notadamente o acesso de banda larga. Por exemplo, os dados do PNAD indicam um crescimento da ordem de uso, da ordem de 40% nas camadas de mais baixa renda da população. Então, mostrando a importância desse setor. E esse setor é importante, e como dissemos, né, porque também ele contribui não só com o crescimento do PIB, mas ele é um grande gerador de riquezas, de emprego nesse país. O setor gerou em torno de 507 mil empregos em 2013. Nós tivemos uma queda de 0,31 a 0,16 centavos no valor da tarifa, como o próprio Christian comentou aqui, esses são dados do primeiro trimestre de 2013. Nós temos um crescimento da telefonia móvel em 2012 da ordem de 8%, da banda larga fixa da ordem de 10% e, assustadoramente, da banda larga móvel da ordem de 60%. Isso, se comparado com o próprio crescimento do país, mostra como é o nível de responsabilidade do setor, o tanto que nós tivemos que investir para suportar esse crescimento da ordem de 60%. Isso, por trás disso, tem muito investimento e tem muito compromisso. Isso tudo, vamos dizer, esses números, por trás desses números, nós temos assim uma base arrecadatória de impostos gigantescas. Se a gente pegar a curva de 2000 até agora, o setor arrecadou da ordem de 485 bilhões de reais para o fisco, para as fazendas, notadamente para as fazendas estaduais, por conta de que a maior participação nesse tributo é o ICMS. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe quão importante é o ICMS na geração de políticas sociais nos estados, mas nós temos que chamar a atenção sobre isso, porque se telecom é tão importante na transformação do país, começamos a questionar por que o imposto de telecom é igual ao imposto de bebida. Não que a bebida não tenha aí o seu aceite popular, mas telecom é uma infraestrutura, é uma logística de crescimento do país, e isso tem que ser observado, sim. Eu acho que isso é um grande desafio para que a sociedade, junto com os representantes dela, possam encontrar alternativas para que isso seja transformado, porque, de fato, isso se reflete no custo da operação e, portanto, no preço praticado dessa operação. A Vivo, falando um pouco da Vivo, a Vivo tem 91 milhões de clientes, a Vivo investiu, tem um plano de investimento da ordem de 24 bilhões de reais até 2014,
e investiu, de 98 a 2012, 177 bilhões de reais. 100% de investimento privado. Isso é importante que se diga. Ou seja, é um nível de comprometimento da Vivo com o país. Mensalmente, a gente atende algo em torno de 400 consultas de pré-pago, fazemos em torno de 660 mil serviços por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. A gente costuma dizer que em telecomunicações, os menores números são números gigantescos. E é importante que se olhe o setor dessa forma. E quando o celular hoje serve, inclusive, para conversar, mas ele virou uma forma de realizar negócios, de dar, inclusive, sobrevivência à família de milhões de brasileiros. Então, eles usam intensamente, o brasileiro tem uma cultura de uso diferente de outros países, inclusive, somos os maiores usuários de redes sociais, então, isso demanda muita rede e esse crescimento demanda muita infraestrutura. Então, tudo que é pequeno em telecomunicações é um número estratosférico, sim. Quando a gente pega o esforço Vivo no Brasil, e nós temos aí cobrindo da ordem de exatamente 3.754 municípios e 3.131 com banda larga 3G. Nós passamos em muito as obrigações de banda larga 3G, acreditamos firmemente que a cobertura de banda larga 3G é um novo vetor de desenvolvimento, não só da sociedade, mas também de sobrevivência das empresas de telecomunicações. E quando a gente olha, foca na região norte, nós temos uma cobertura da ordem de 90%, 298 municípios cobertos na região norte. Falar de região norte é falar de infraestrutura, é falar de logística e também falar de desafios, né? Como o André falou aqui, nós somos parceiros da TIM, esse investimento que foi feito no linhão de transmissão, que permitiu levar a fibra ótica a Manaus e vai permitir levar a fibra ótica agora a Macapá, é um investimento em parceria, em compartilhado entre a Vivo e a TIM. A Vivo, através desse linhão, né, ela está levando uma nova experiência de telecomunicações para essa região. O Amazonas, Manaus, recebeu 4G e está recebendo um investimento muito grande agora em acessos banda larga, por conta exatamente desse linhão. E em Macapá, ele deve estar chegando em dezembro, nós já temos, inclusive, uma audiência pública, um seminário em Macapá, sobre os desafios da logística no Amapá, onde a gente vai explicar o que isso pode transformar no Amapá, a forma de fazer negócios, a forma de gerar... Dia 28 de novembro, a forma de gerar riquezas para a sociedade do Amapá. Então, isso é muito importante de ser dito porque... em novembro, dia 28 de novembro. Tá? Isso é muito importante de ser dito porque você fazer uma operação de telecomunicações, uma operação de infraestrutura na região amazônica é um permanente desafio, ou um desafio permanente. Para você trocar uma bateria, às vezes, de uma estação que falha, você tem que pegar 2 dias de barco. A energia elétrica na região amazônica ainda é um grande desafio, o principal insumo das empresas de telecomunicações e também o principal gargalo. E esse linhão, ele não só transforma a energia elétrica, porque você torna mais estável a operação. 75% das falhas que acontecem na região amazônica as interrupções se devem por conta da energia elétrica. E isso gera um desgaste acentuado dos materiais que compõem os nossos equipamentos. Então, significa que a vida útil do equipamento no Amazonas, na região amazônica, é bem menor que em outra região do país. Ou seja, fazer operação de telecomunicações no Amazonas é um grande desafio e, por vezes, um grande risco, e essas coisas andam junto, né? E esse desafio vai ser muito melhorado, vai ser muito facilitado, vamos dizer assim, com esse linhão de transmissão, que a gente espera que chegue também em Boa Vista, porque em Boa Vista, em Roraima, nós temos situações ainda mais distintas. Em Roraima, existe uma única rodovia que fica fechado 12 horas por dia. Isso é notório.
como que a gente vai dar manutenção numa estação que deu um problema 4 horas da tarde, que você tem que pegar uma rodovia que 6 horas da tarde ela é fechada, BR-174. Então, nós temos uma realidade diversa no Amazonas, é um grande desafio para a Estado de Telecomunicações, e se esse linhão chegar em Roraima, ele vai poder também transformar a vida do povo daquela região. O compromisso de investimento nosso está claro. No quadriênio anterior, nós investimos 16 bilhões. No próximo quadriênio projetado, nós estamos no compromisso de investir 24 bilhões. Isso indica o quê? Um reflexo na cobertura, um reflexo na qualidade, e por trás de tudo isso tem uma infraestrutura de fibra ótica, que é o que suporta cada vez mais o aumento do tráfego nas mais diversas regiões do país. Quando a gente vê como que esses investimentos refletem no atendimento, no índice, a gente pega o dado oficial da Anatel, e a Vivo tem orgulho de dizer que ela tem cumprido, em todos os meses de análise, né, nos últimos 4 anos, nós só ficamos por um mês abaixo como segundo colocado, e todas as vezes nós somos como primeiro colocado no índice de atendimento da Anatel. A Vivo não foi afetada pelo plano de suspensão dos serviços do ano passado, mas foi sim afetada pelo plano de melhoria. Tanto é que a Vivo, junto com as outras operadoras, depositou o seu plano de melhoria e que tem sido aferido trimestralmente pela Anatel para a melhoria da qualidade de serviço. Fazendo um recorte aqui sobre alguns estados, e eu vou me pedir licença para o senador para fazer só sobre 2 estados. A gente trouxe alguma coisa sobre toda a região norte, mas para não comer, vamos dizer assim, usar muito do tempo, eu vou focar mais no Amazonas, em respeito à senadora Vanessa, e o Amapá aqui, em respeito ao presidente, né? No Amazonas, nós temos 62 municípios. O Amazonas é um dos 4 estados da Vivo que tem 100% de cobertura. Fazer 100% de cobertura no Amazonas não é uma coisa simples. Eu queria deixar registrado isso. Isso denota muito comprometimento. Nós temos dos quais 25 municípios com 3G e fizemos a instalação do 4G, antecipando a meta em Manaus, que vai ter uma percepção de qualidade muito maior porque ativamos a linha ótica, né, a partir de agosto em Manaus, com toda a dificuldade que tivemos de licenças ambientais para entrar em Manaus. Só a burocracia consumiu 6 meses do nosso esforço para ter aprovado ali. Foi mais fácil, e isso, do ponto de vista de licenciamento, cruzar toda a floresta amazônica do que entrar em Manaus. E essa é a dificuldade que a gente está encontrando em Macapá. Isso precisa ser dito, porque essa lei de antenas ela aborda minimamente essa questão, e isso não tem telefonia celular sem infraestrutura, sem antena, sem fibra ótica. Então, esse é o nosso desafio. São 57 milhões investidos no estado do Amazonas. Nós temos as ações prioritárias e o compromisso que a gente tem com o povo do Amazonas já estão desenhadas, né? São levar a implantação do 3G nos municípios de Anori, Beruri e Guajará. Isso é uma realidade nos distritos de Lindóia, Nova Remanso, Augusto de Montenegro e em Urucurutuba. Ampliação da capacidade 3G com 73 novos sites e 262 novas portadoras. Temos aqui, então, essas são as cidades que serão beneficiadas com essas implantação de sites e portadoras, tá? Isso é um esforço muito grande, é muito investimento para ampliar essa qualidade, porque muitas vezes a qualidade percebida ela não melhora com a instalação de um site, mas sim com a ampliação de portadoras. A gente transforma uma rodovia de uma pista em uma autovia de 3, 4 pistas. Então, estão aqui os municípios que vão ser beneficiados do Amazonas. Alguns já foram e outros serão até o final desse ano. Tá? Então, esse é um plano ousado para o Amazonas, que tem já 100% de cobertura, mostrando o compromisso da Vivo com esse estado. Tá? Quando a gente entra aqui, então, no Amapá, senador, nós temos lá 8 municípios atendidos, 7 com 3G, nós temos uma participação de em torno de 60%, são em torno de 500 mil clientes, arrecadamos no estado do usuário 33 milhões, temos uma loja própria, temos um ponto de recarga muito grande e em torno de 43 lojas de revenda e varejo que estão habilitadas a atender o usuário. Tá? Sites instalados no Amapá, 44. Tá? E o investimento na região ali do Amapá, 7,5
milhões, né? As ações prioritárias do Amapá, eu acho que a grande ação prioritária do Amapá é a União, não tenho o que falar. O União chegando lá, e o senador, nós já tivemos a oportunidade de conversar em outros momentos, a bancada do Amapá, a bancada da região, ajudou na implantação desse União, e o que nós vemos é que o União vai levar uma transformação na forma de realizar negócios, na forma de produtos e serviços que possam ser oferecidos, principalmente na região de Macapá. Então, nós temos 5 novos sites e 17 novas portadoras nos municípios de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Porto Grande. E a boa notícia é que a gente vai estar chegando com 4G em Macapá até o final do ano. O 4G, na realidade, ele não é só o 4G. O 4G, muitas vezes, ele gera novas oportunidades e cria mais espaços para as próprias redes 3G. Então, é um investimento sólido, é um investimento em infraestrutura considerável e mostrando um nível de comprometimento, né? Nós temos aqui os outros estados, mas eu vou tomar a liberdade de não comentar, mas vai ficar... De fato, Pará, o investimento é muito grande, o número de cidades que vão ser atendidas no Pará agora é muito grande, mas em respeito aí também ao tempo, eu vou passar mais rapidamente. Temos aqui o Rondônia, enfim, tem todo um plano de investimento aqui que a gente fez questão de trazer para mostrar a casa, né? E aqui a gente fala um pouco, então, do 4G. Hoje, a Vivo atende 70 municípios, quando a obrigação seria atender 6. Nós estamos além dessa obrigação. E eu acho que já foi dito pelo Christian aqui e reforçado pelos colegas, mas, de toda maneira, é bom dizer que até 2019, todos os municípios serão atendidos ou por 4G ou por 3G, inclusive muitas áreas rurais, por conta do plano que o próprio Christian e o próprio André e o próprio Marcos comentaram aqui, que já estão dentro das obrigações da Anatel. Obviamente, às vezes, a velocidade não ela não está aderente à própria demanda e à própria expectativa da população, né? Mas é importante dizer que alguns também estados conseguem antecipar isso com planos e com PPP, que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? Mas é bom lembrar também que, para atendimento rural, para atendimento em áreas onde o serviço não é sustentável economicamente, existem fundos que poderiam, e, no meu entender, deveriam ter sido utilizados ao longo dos anos para que essas populações fossem beneficiadas. Fundos como o FUST, por exemplo. As empresas de telecomunicações, só no ano de 2012, arrecadaram 7,4 bilhões de reais para esses fundos. É um valor significativo, sim. É um valor que foi retirado, vamos dizer, da operação e, consequentemente, em última instância, do próprio usuário, e que deveria ser revertido, na sua essência, em benefício desse usuário. E aí a gente vê que esses fundos, eles se equiparam ao lucro líquido das empresas, que, no caso das empresas de telecom, no caso da Telefônica, está na ordem de 4,5%. Né? É um investimento de alto risco. Tem algumas aplicações financeiras que rendem muito, dão um retorno muito maior que 4,5%. Então, os fundos estão aí e, infelizmente, ainda não se encontrou uma forma de utilizá-los para beneficiar esses milhões de brasileiros que estão esperando por conexão nas regiões remotas do Brasil, né? Em cima disso, e concluindo também, nós temos uma série de desafios: a instalação de sites urbanos, vis-à-vis as legislações, acho que isso foi citado por todos. Acreditamos muito no Parlamento brasileiro, que dê um passo concreto nisso. Vai ficar o desafio depois de convencermos os municípios de que eles precisam alterar suas legislações. As legislações têm mais de 13 anos, elas precisam ser atualizadas, porque o binômio qualidade e legislação não está fechando, não está fechando. De um lado, o Ministério Público de Defesa do Consumidor nos cobra, e, de outro lado, o Ministério Público, às vezes, do Meio Ambiente, nos impede de investir. Então, tem uma dicotomia a ser tratada nisso. Acho que o desafio é de todos, não é só das empresas de telecomunicações. A diminuição da carga tributária, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que não é uma conta fácil de ser feita, porque os estados usam e têm políticas sociais com esses recursos, mas é o desafio, está colocado. As PPPs, né? A gente cita sempre o Estado do Espírito Santo, que avançou na meta, fez uma PPP com as empresas, no caso com a Vivo, o Estado
de Pernambuco está estudando, vai fazer, já publicou, Minas Gerais está estudando, temos notícias que Amazonas também tem o interesse de fazer PPP. E o que é isso? Na realidade, é fazer uma ação incentivada, para que a gente antecipe no tempo. O Espírito Santo fez. O que ele fez? Ele pegou as regiões rurais e fez um crédito de ICMS para quem ousasse fazer o CAPEX e investir nessas regiões. E, inteligentemente, eram regiões que não arrecadavam ICMS do serviço. E, como esse crédito ele tinha 12 meses para ser pago, nesses 12 meses, a arrecadação já começava a pagar o próprio crédito. E isso permitiu que 10 localidades rurais fossem atendidas e vai permitir que mais 71 sejam. O Estado de Pernambuco está olhando mais de 150. Então, existem oportunidades para serem trabalhadas, mas isso, em qualquer lugar do mundo, é assim. Na Europa, são mais de 230 bilhões para fazer o acesso 100%, dos quais 200 bilhões é dinheiro investido da própria comunidade europeia. A Austrália investiu 30 bilhões para fazer isso, para interiorizar a banda larga, dinheiro público. No Brasil, 100% ainda é privado, mas existe espaço, sim, em algumas localidades e para algumas situações de ter uma parceria público-privada para que isso aconteça. Eu termino aqui, agradeço e peço desculpa caso tenha excedido o tempo.